Você já se encontrou em um momento em que tudo parecia escapar das suas mãos, como se nenhum esforço fosse suficiente, como se a vida tivesse fechado todas as portas de uma só vez? Talvez tenha sido diante de uma doença que abalou o corpo e a alma, de uma demissão inesperada, de um relacionamento que se quebrou mesmo depois de tantas tentativas de conserto, ou até do peso de contas acumuladas que roubam a paz antes de dormir. Nesses momentos, o coração humano clama por respostas, busca saídas desesperadas, corre atrás de soluções, mas parece sempre bater em portas fechadas. É nesse vazio silencioso que muitos se perdem na ansiedade, tentando controlar o que é invisível. Mas foi exatamente para pessoas assim, cansadas de lutar contra o vento, que Santa Catarina de Bolonha deixou um ensinamento profundo. Confiar no invisível não é desistir, é finalmente permitir que Deus seja Deus, é dar espaço para que a graça opere onde o esforço humano não consegue alcançar. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina conhecia como poucos a dor humana, ainda que tenha vivido séculos atrás. Filha de uma família nobre, poderia ter escolhido a vida confortável e previsível, mas sentiu em seu íntimo o chamado para algo maior. E foi dentro do convento, entre jejuns, orações e noites silenciosas, que ela descobriu uma verdade que hoje ressoa tão forte quanto naqueles dias. A realidade que vemos é apenas reflexo daquilo que carregamos dentro. Isso ecoa as palavras de Napoleão Hill quando afirmava que o subconsciente nunca dorme e que a mente, unida ao sentimento de fé, cria forças capazes de mover circunstâncias. Catarina experimentava isso não em teorias, mas em visões e experiências místicas que a marcavam profundamente. Ela via o sofrimento das almas esquecidas, percebia as batalhas invisíveis travadas no purgatório e entendia que a oração feita com entrega verdadeira tinha o poder de libertar e transformar. Imagine por um instante o que significa viver em um mundo que nos ensina desde cedo que o sucesso depende de suor, esforço incessante e luta contra todos os obstáculos. Somos condicionados a acreditar que descansar é perder tempo e que confiar é sinal de fraqueza. Mas Catarina dizia o contrário. Ela mesma registrou em seus escritos que quando o coração se rende, o céu se abre. Isso não é uma metáfora bonita, é uma chave espiritual. Quantos de nós, ao buscar desesperadamente por respostas, não acabamos vibrando mais escassez, mais medo, mais dúvida? Napoleão Hill dizia: você não atrai o que deseja com os lábios, mas o que sente no silêncio da alma. E Santa Catarina completaria: é nesse silêncio que Deus fala. A grande virada acontece quando paramos de correr atrás como quem mendiga bênçãos e passamos a viver como quem já é amado, protegido e guiado. E talvez você pergunte: mas como confiar no invisível se não vejo resultados? Catarina responderia com sua própria vida. Houve noites em que ela orava diante do Santíssimo e via almas do purgatório pedindo intercessão, implorando por uma oração que as libertasse do esquecimento. Nada disso era visível aos olhos comuns, mas era mais real do que qualquer pedra do convento. O invisível não precisa ser visto para ser verdadeiro, precisa apenas ser acolhido com fé. E é assim também com a sua vida. O trabalho que não chega, a cura que ainda não se manifestou, a porta que insiste em permanecer fechada, tudo isso não é ausência de resposta. É parte de um tempo perfeito que só o céu enxerga. Napoleão Hill dizia que a ansiedade é a linguagem de quem não acredita que será atendido, mas a rendição consciente é a linguagem da fé. Santa Catarina viveu isso na pele.
ensinando que o controle entregue a Deus não é perda, é vitória no tempo certo. Enquanto você escuta estas palavras, talvez esteja pensando em um ente querido que já partiu, alguém cuja ausência ainda dói e cuja memória traz lágrimas. Quantos comentários não surgem pedindo oração pelas almas esquecidas, pelos pais, pelos filhos, pelos avós? Esse clamor não é acaso. Ele revela a necessidade profunda do coração humano de acreditar que nossas orações ultrapassam os limites da morte e alcançam o invisível. Santa Catarina via claramente que cada súplica sincera é um fio de luz que toca as almas em sofrimento. Ela mesma intercedia por elas e continua intercedendo. E aqui está um ponto que une o que o mundo chama de prosperidade com a vida espiritual. Prosperar não é acumular coisas, mas viver de forma abundante no espírito, com paz, confiança e certeza de que nada está perdido. O invisível não é vazio, é o lugar onde Deus trabalha em silêncio. Agora pare por um instante e pergunte-se: o que você tem carregado no coração quando ninguém vê? Talvez por fora você diga que acredita, mas por dentro carrega medo, dúvida e indignidade. É essa vibração silenciosa que o universo escuta. Napoleão Hill dizia que o subconsciente não distingue o real do intensamente imaginado, e Catarina confirmava em suas práticas espirituais: viver o estado final é chave. Age, pensa e sente como se aquilo que você espera já tivesse acontecido. Não porque você se ilude, mas porque assim reprograma o coração para o alinhamento divino. Quando você escolhe sentir-se amado, mesmo sem provas externas, o céu encontra formas de confirmar essa realidade. Quando escolhe agradecer pela abundância, mesmo no aperto, abre espaço para que a providência atue. Quando escolhe confiar, mesmo na escuridão, dá a Deus a chance de brilhar ainda mais. Por isso, hoje, antes de seguir sua rotina, respire fundo. Imagine-se diante de Santa Catarina de Bolonha, aquela jovem humilde que se tornou santa não pelo poder humano, mas pela força da fé. Veja-a sorrindo, segurando um crucifixo, e escute como se ela dissesse diretamente a você: confie, porque o que é seu já está sendo preparado. O invisível está agindo. Não lute contra o tempo de Deus. Essa imagem não é fantasia, é oração viva. É meditação que planta sementes no coração. E assim como tantos que testemunharam mudanças ao praticar a confiança, você também verá a diferença. Porque a vida externa é sempre reflexo do estado interno. E lembre-se, assim como Santa Catarina passava horas diante do altar sem pressa, você também pode tirar um momento hoje, mesmo que seja breve, para simplesmente respirar, agradecer e entregar. Não se trata de abandonar responsabilidades, mas de mudar a postura interior. O que nasce da ansiedade gera mais ansiedade, mas o que nasce da paz gera frutos eternos. Por isso não corra, não mendigue. Confie. O invisível já começou a agir. Muitas vezes, ao olharmos para o presente, só conseguimos enxergar aquilo que falta. O dinheiro que ainda não chegou, o trabalho que ainda não apareceu, a cura que não se manifestou, a reconciliação que ainda não aconteceu. O coração humano se acostumou a medir a vida pelo que está ausente. E é exatamente aí que nasce a ansiedade. Napoleão Hill alertava que a mente em desespero bloqueia, porque está tão ocupada tentando forçar que não consegue perceber os sinais do invisível. Santa Catarina de Bolonha dizia o mesmo, só que em linguagem espiritual: quem se agita demais não escuta a voz de Deus. Quando a alma se cala, o céu fala. Esse é o grande segredo. E poucos têm a coragem de vivê-lo. Porque confiar no invisível exige uma rendição que fere o orgulho humano. É dizer: Senhor, eu não vejo saída, mas eu creio.
É ajoelhar-se em silêncio e entregar, mesmo sem provas. É parar de se comportar como quem tem que salvar o próprio mundo e permitir que o Criador faça parte dele. Foi assim que Catarina viveu cada dia dentro do convento. Ela sabia que sua vida não estava nas mãos de circunstâncias, mas no coração de Deus. Houve momentos em que o convento passou por necessidades materiais, em que parecia faltar o essencial. Mas ao invés de correr em desespero, Catarina recolhia as irmãs e rezava. Minutos depois, ou horas mais tarde, sempre aparecia alguém trazendo o que faltava. Não porque fosse coincidência, mas porque a fé ativa o invisível. E talvez você que ouve agora esteja atravessando algo parecido. Pode ser que sua casa esteja mergulhada em dificuldades financeiras, que as contas estejam atrasadas, que a geladeira esteja quase vazia. E é justamente nesse lugar que a confiança precisa florescer. Não é negar a realidade, é se alinhar a uma realidade maior. Jesus disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É uma promessa, não uma sugestão. E aqui está a ponte que une o místico com o prático. Napoleão Hill afirmava que tudo começa no pensamento, mas não qualquer pensamento, aquele que se mistura com a emoção da fé. Catarina traduzia isso em oração. Não adianta repetir palavras vazias, é preciso rezar como quem já recebeu. Ela mesma dizia que viver no estado final era a chave para a alma se unir a Deus. Imagine agora que você está diante do problema que mais te angustia. Qual seria o sentimento se já estivesse resolvido? Alívio, paz, gratidão. Esse é o estado que precisa ser cultivado antes da solução aparecer. Não se trata de ilusão, mas de fé ativa. Napoleão Hill chamava isso de autossugestão, Catarina chamava de confiança rendida. O nome pouco importa, o que importa é a prática. E a prática precisa ser constante. Santa Catarina recomendava gestos simples, mas poderosos. Antes de dormir, agradecer como se já tivesse recebido a graça. Ao acordar, entregar o dia inteiro a Deus, não como quem teme, mas como quem confia. Hill ensinava algo semelhante. O melhor momento para plantar ideias no subconsciente é antes do sono, quando a mente consciente relaxa. Quantas vezes você deita preocupado, pensando no que deu errado, e acorda ainda mais pesado? É porque você alimentou o coração com sementes de medo. Mas se antes de dormir você repete com fé: eu sou amado por Deus, eu confio no invisível, eu descanso na providência. A noite inteira se torna um campo fértil onde o subconsciente trabalha em favor da sua nova realidade. E aqui entra algo ainda mais profundo. Catarina tinha visões das almas no purgatório clamando por intercessão, especialmente aquelas esquecidas, pelas quais ninguém mais rezava. Ela entendia que uma simples oração feita com fé podia mudar eternidades. Da mesma forma, Napoleão Hill dizia que a mente humana, quando carregada de emoção verdadeira, cria forças invisíveis que moldam destinos. Os dois falavam de linguagens diferentes, mas apontavam para a mesma verdade. Aquilo que você sente e acredita com intensidade cria realidades. Então, se uma oração pode libertar uma alma esquecida, imagine o que pode fazer na sua própria vida. Não subestime o poder do invisível. Ele não é uma ideia distante, é uma força atuante, esperando apenas o seu consentimento interior. Agora, eu preciso te perguntar: quantas vezes você tentou controlar tudo sozinho? Quantas vezes você insistiu em resolver pelas próprias mãos e acabou se afundando ainda mais? Essa é a prova de que o controle humano é limitado. Santa Catarina dizia que a rendição consciente não é fraqueza, é sabedoria.
É reconhecer que só conseguimos enxergar uma parte do quadro, mas Deus enxerga a tela inteira. E talvez você precise ouvir isso hoje. Não é porque nada mudou por fora que nada está acontecendo por dentro. O invisível já está agindo, reorganizando peças, preparando encontros, abrindo portas que você nem imagina. Por isso, agora faça uma pausa. Respire fundo. Feche os olhos se puder. Imagine-se segurando a mão de Santa Catarina, essa mulher que enfrentou jejuns, provações, visões assustadoras, mas nunca perdeu a serenidade. Ouça-a dizer: acalme-se. Você não precisa correr, você precisa confiar. Essas palavras não são apenas consolo, são um comando espiritual. Porque no universo de Deus não é o barulho da ação que move, é a frequência da alma. Se o seu coração vibra medo, atrai medo. Se vibra fé, abre portas. Se vibra gratidão, o invisível se curva e responde. E lembre-se, a vida externa é sempre reflexo da interna. Você pode mudar de cidade, de emprego, de parceiro, mas se a vibração for a mesma, os resultados se repetirão. Catarina dizia que o mundo não muda enquanto o ser não muda. Rio confirmava: você será amanhã onde seus pensamentos o levarem hoje. Então, se quer um futuro diferente, mude agora sua vibração. Plante gratidão em vez de queixa, paz em vez de ansiedade, confiança em vez de medo. Porque mais cedo ou mais tarde, a colheita virá. Este é o momento perfeito para você tomar uma decisão, não de controlar, mas de confiar. Escreva nos comentários agora: eu me rendo com fé e confio no invisível. Esse simples gesto sela um novo ciclo. É como plantar uma semente diante de Deus, declarando que você escolhe a paz ao invés do desespero. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas, inclusive a sua. Talvez neste momento você ainda sinta um peso no coração, uma dúvida persistente. E se eu confiar e nada acontecer? E se eu entregar e Deus não me responder? Essa é a ferida mais profunda da alma humana, o medo de ser esquecida. Santa Catarina conhecia bem esse medo, pois em suas visões via as almas esquecidas do purgatório, aquelas que não tinham quem rezasse por elas, aquelas que pareciam abandonadas até mesmo pela memória dos vivos. Mas ela nos ensinou algo precioso: diante de Deus, ninguém está esquecido. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. O tempo de espera não é rejeição, é amadurecimento. Napoleão Hill dizia que muitos desistem quando estão a um passo do ouro, porque não conseguem enxergar que o tesouro já está sendo cavado no invisível. Catarina completaria: continue firme mesmo quando não sentir nada. É nesse silêncio que Deus trabalha mais profundamente. Reflita um instante sobre a sua própria vida. Quantas vezes você acreditou que não suportaria a dor, mas sobreviveu? Quantas vezes você disse que não havia saída, mas hoje olha para trás e percebe que um caminho foi aberto? Esse é o sinal de que a graça nunca deixou de agir. Você pode até achar que foi coincidência, mas a fé enxerga além. Não foi acaso, foi providência. Assim como Catarina testemunhava que as orações libertavam almas invisíveis, também suas lágrimas e orações de hoje estão libertando caminhos que amanhã se tornarão visíveis. É por isso que ela insistia: não desanime, confie. E agora pense comigo: o que realmente define sua vida? Não são as circunstâncias externas, mas o estado interno. Você pode estar em uma casa simples e ainda assim viver em abundância espiritual. Pode não ter dinheiro sobrando e ainda assim sentir-se pleno de paz.
pode carregar cicatrizes no corpo e ainda assim ser um farol de luz para outros. É essa inversão de lógica que o mundo não entende. O mundo diz: conquiste primeiro para depois se sentir em paz. O céu diz: sinta-se em paz agora, e tudo mais lhe será acrescentado. Foi o que Jesus afirmou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Esse reino não é um lugar distante, é um estado interior de confiança e entrega. Catarina viveu esse reino em cada gesto silencioso, em cada oração escondida, em cada visão que a aproximava do invisível. E você pode viver esse reino também. Hoje, não amanhã. Agora, não depois. Comece em um simples ato: respirar fundo, fechar os olhos e dizer: Senhor, eu confio em Ti mesmo sem entender. Essa frase, quando nasce do coração, tem poder de transformar destinos. Napoleão Hill diria que é a autossugestão positiva que reprograma o subconsciente. Santa Catarina diria que é a oração rendida que toca o coração de Deus. E nós podemos unir as duas vozes. É a vibração da fé que molda a realidade no céu e na terra. Talvez você esteja lutando contra um bloqueio espiritual, sentindo como se algo invisível o impedisse de avançar. Quantos não disseram nos comentários: eu sinto este bloqueio e quero me libertar? Esse é o clamor de uma geração que busca respostas, que busca libertação, mas ainda não descobriu que a chave está dentro. O bloqueio não se quebra pelo esforço ansioso, mas pela rendição confiante. Catarina, ao rezar por almas presas no purgatório, via a corrente se partindo quando alguém oferecia uma oração sincera. Da mesma forma, suas correntes começam a se partir quando você escolhe confiar. Não é feitiço, não é técnica mágica. É fé viva, traduzida em confiança diária. Por isso, agora eu te convido a uma prática simples, mas poderosa. Feche os olhos. Respire profundamente. Imagine-se diante de uma porta fechada. Essa porta representa o seu maior desafio hoje. Pode ser a falta de dinheiro, a doença, a solidão, o desemprego, o luto. Agora veja Santa Catarina ao seu lado, sorrindo serenamente, segurando uma chave de luz. Ela coloca essa chave em sua mão e diz: a porta não se abre pelo esforço das suas mãos, mas pela confiança do seu coração. E à medida que você acredita, a porta começa a se abrir sozinha. Isso é confiar no invisível. Não é empurrar, é permitir que Deus gire a chave. E nesse momento, quero que você sinta algo ainda mais profundo. Lembre-se das pessoas que já partiram, aquelas que você ama e que talvez ainda chora por elas. Lembre-se dos pais, dos filhos, dos avós, dos amigos. Quantos aqui pediram oração pelas almas esquecidas, pediram descanso para aqueles que já não têm quem interceda? Pois saiba, cada oração feita agora é como uma vela acesa no escuro, iluminando caminhos invisíveis. Catarina dizia que não há oração perdida, cada uma encontra seu destino. Então, ao confiar no invisível para a sua vida, confie também para as almas que esperam pela luz. Você não está sozinho nessa jornada. Existe uma corrente de fé que une pessoas de todo o mundo, unidas por uma mesma certeza: o invisível é mais real do que tudo que podemos tocar. E eu te convido agora a selar essa união. Se esta mensagem falou com a sua alma, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários:
Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. Agora, respire fundo mais uma vez. Repita em silêncio comigo: eu sou amado. Eu confio no invisível. Eu descanso na providência de Deus. Sinta a paz que invade seu coração. Essa é a prova de que o invisível já está agindo. Santa Catarina intercede por você. Napoleão Hill confirma em seus ensinamentos, e a palavra de Deus garante: nada é impossível para aquele que crê. Acalme-se, confie e entregue. O tempo de Deus é perfeito, e o invisível é mais fiel do que os olhos podem enxergar.